Fala pessoal, tudo bem? Pastor Danilo Moraes para mais um vídeo aqui do canal. E eu queria falar hoje sobre a formação do homem. A gente tem que entender como a gente foi formado para entender como que a gente funciona e colocar nesse funcionamento de acordo com a palavra de Deus. Porque a maioria dos problemas nossos são por mau funcionamento, né? A gente brinca que a Bíblia é um manual de instruções e realmente ele é. Então a gente precisa todos os dias colocar os nossos olhos, a nossa mente nessa palavra para entender como nós somos formados, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, se está acontecendo algum problema na minha vida, o que está em desacordo com a palavra. E eu queria pegar no Gênesis, que é o livro da criação, ou seja, o livro que a gente precisa decorar praticamente, assim, para saber como que tudo funcionou, que está aqui em Gênesis 2, versículo 7, diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, um pouquinho antes, em Gênesis 1, 26, ele formou o homem e a mulher na esfera espiritual. Aí ele trouxe o espiritual para o natural. Ele fez o homem ali, um boneco de barro, soprou sobre ele o fôlego de vida e a Bíblia diz que passou a ser a alma vivente. Ou seja, nós passamos a ser tripartidos: espírito, alma e corpo. Como Deus também é, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, como que isso funciona? Devido ao pecado, a Bíblia diz que nós nos afastamos de Deus. O pecado nos desconectou do Criador. E aí Jesus teve que vir, morrer e ressuscitar e se dispensar como Espírito para dentro de nós. Então aquele que aceita Jesus como único Senhor e Salvador e se batiza, recebe o Espírito Santo no seu espírito humano, recriando esse espírito que estava, digamos assim, inutilizado por causa da queda e traz vida de novo, ou seja, nasce de novo. Só que existe uma alma agora que está contaminada de pecado, através da nossa carne. Então o que Deus faz? O Espírito entra no nosso espírito humano e agora ele quer se expandir para a nossa alma, para que o nosso corpo expresse a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso colocar a minha mente nessa palavra, praticando esses princípios, para que a minha alma receba o Espírito Santo e se expresse através do meu corpo. Então você vai ter essas experiências assim. Quando você se batizar, você vai ver como aconteceu comigo. Eu não gostava nem de ler. Aí eu comecei a ler a Bíblia e eu me apaixonei em ler a Bíblia. Mas isso não era uma vontade minha, era uma vontade diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo já habitava em mim, e eu não entendia muito bem isso, e eu comecei a ler e querer aquilo, porque o Espírito Santo quer aquilo. Então tinha algumas atitudes que eu tinha, que eu passei a parar de tê-las, não porque alguém impôs algo para mim, ou não porque um pastor meu na época falou assim, você não pode fazer isso, que é pecado, isso aqui, tá? Não, foi um constrangimento interno, porque eu entendi que eu preciso renovar a minha mente, porque agora eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, e a minha alma que estava contaminada de pecado precisa ser purificada pela palavra. Eu sei que é um assunto às vezes um pouco mais complexo, a gente vai fazer outros vídeos detalhando cada ponto, né, do espírito, da alma, do corpo, mas para você entender assim de forma macro assim como que a gente funciona, né? Então é necessário, é obrigatório que você aceite Cristo, que é o único que pode fazer essa obra, né? A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ou seja, ele não tem outros caminhos se não for ele. E você vai ter essas experiências, essas sensações quando você se batizar, desse Espírito falando com você na sua consciência, o olhar seu começa a mudar. E aquelas doenças, no caso eu venho de um quadro de depressão, a depressão ela foi indo embora porque a minha mente foi renovada com princípios bíblicos. Então esses problemas que você vem passando, automaticamente eles vão acabando, não com um clique mágico, mas através de uma renovação mental. É que nem na alimentação, se você começa a comer bem, saudável, fazer os exercícios, fazer o que é necessário fazer, aqueles itens lá, triglicéridos, essas coisas todas que eu não entendo muito bem, que estavam altos, eles automaticamente vão indo para a posição normal. Não é assim que funciona? No espiritual é a mesma coisa. Então fica a dica, coloca a tua mente na palavra de Deus e nos segue aí no canal para mais vídeos, que a gente vai ficar detalhando mais cada ponto, para que você realmente saiba como que funciona o espiritual. A gente vai dar os exemplos também no natural e a sua vida vai ser transformada. Na hora que você perceber, você já não está mentindo mais, você já não está com aquela ira, você já não está mais com a depressão, porque foi uma consequência de uma alimentação saudável espiritual. Deus abençoe.